É grande a felicidade de poder retornar aqui para conversar com os companheiros dessa casa de amor, tanto encarnados como desencarnados. E agradecemos primeiramente aqueles que vêm nos atender aqui com as nossas dificuldades, com as nossas misérias. Eles vêm nos assistir e vêm nos alcançar. E o que nos trouxe a doutrina espírita foram as perguntas. Pelo menos falando de mim, foram as perguntas, foram as questões. E porque quantas questões nós tínhamos que não tínhamos resposta, ou tínhamos respostas que não eram suficientes. Por isso, a doutrina espírita, sendo filosofia pura, ela nos ensina que nós temos reflexões todos os dias. É graças a essas perguntas, onde nós encontramos respostas dentro de todo o aprendizado doutrinário, que nós alcançamos mais perguntas. E aí começamos a perguntar mais ainda, além de ler aquelas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, outras tantas que se apresentam no Evangelho também, no Livro dos Médiuns, a gente começa a fazer perguntas para dentro de nós. Então, cada lição que nós repassamos, nós encontramos mais questões. Isso é bom. Por quê? Porque o alimento do espírito imortal que somos é o conhecimento. Então, nós precisamos estar sempre se perguntando. Precisamos nos perguntar todos os porquês. E principalmente os porquês que nós não conseguimos atender aquilo que a doutrina nos oferece. Aquilo que o Evangelho aponta. É isso que a doutrina traz para nós. Muito obrigado. É isso que a doutrina traz para nós. Desculpem. De acordo com o nosso interesse de estudar a doutrina. E é desta forma que nós vamos mergulhando nesse aprendizado, através dos cursos que as casas espíritas oferecem, os grupos de estudo que existem cursos aí de um aprofundamento ainda maior dentro da doutrina espírita, existem companheiros fazendo curso de outras línguas para aprender mais, para poder vasculhar mais a história, não só a filosofia, não só a ciência, mas a história. Por quê? Porque se nós não entendermos todo o contexto da história, da evolução do pensamento humano, para chegarmos até aqui, nós vamos ter muita dificuldade de fechar a conta no final. Mas não se preocupe que o final não é agora. Nós estamos no caminho, estamos no aprendizado. Nessa nós vamos aprender um pouquinho, uns conseguem aprender um pouco mais. Só que além de aprender, nós temos que apreender. É colocar dentro de nós aquilo que nós estamos aprendendo. Isso tem a maior importância ainda. Porque nós vamos cair naquela situação dos 3 tipos de espíritas, né? Daquele que adora a experiência, adora as manifestações, acha maravilhoso. Aqueles que acham muito linda a doutrina, maravilhosa, a mensagem do Cristo, o Evangelho, ainda mais à luz da doutrina espírita, acha muito bonito, mas não apreende, não coloca em prática, não busca o necessitado. E tem a terceira parte que já entendeu todas as 2 primeiras e já se colocou à disposição de Jesus para fazer parte da grande seara espírita
que é ativa, e nós agradecemos muito a Deus porque temos muitos companheiros lutando aí. Mas vamos começar lutando pelos nossos lares, lutando pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos procurar fazer o melhor. E se dispusermos de algum tempo, vamos destinar ao necessitado. Não é? Paulo diz, numa das cartas que ele escreveu aos Romanos, que não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Perdão que não foi aos Romanos, foi aos Coríntios. Tá? Então, essas cartas Paulo já mandava, porque ele visitou todos esses povoados, que eram grandes povoados nessas cidades. E quando já não havia mais condições, não só físicas, mas de tempo, até para ele poder estar indo aqui, ali e lá, porque a divulgação do Evangelho se tornou uma grande empresa. Eram muitas filiais, vamos dizer assim, para serem atendidas, muitas casas de oração que foram fundadas nessas cidades, e ele não dava mais conta de ficar voltando em todos aqueles lugares para repassar os ensinamentos e tirar as dúvidas. Aí, chega um determinado ponto, surge a ideia de passar essas cartas. Aí algum mensageiro levaria essas mensagens, que foram copiadas diversas vezes. Tem cartas de Paulo aí que foram encontradas várias cópias. Todas aquelas que nós já conhecemos, que estão nas Escrituras, né? E essa que ele escreve aos Romanos, ele fala sobre o fermento, né? E o que ele diz? Vamos analisar, à luz do pensamento de Emmanuel, como é que ele consegue decifrar com mais fidelidade isso, né? Ele fala assim: que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam? Nossa conduta é um livro aberto. Gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções. Frases inexpressivas podem estabelecer grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, com o alimento invisível. Ou seja, nós temos a capacidade de influenciar todas as pessoas que estão à nossa volta. Ele quer dizer que esse fermento é a nossa essência. Como está a nossa essência para nós passarmos o bem ou o mal para aquele que está à nossa volta, seja conhecido ou desconhecido? Como eu estou me comunicando com o mundo? Eu estou passando coisas boas? Eu estou sendo maledicente? Eu estou sendo bom, paciente, tolerante? Eu estou sendo negligente, imprudente? Tudo isso é fermento. Tudo isso está dentro de nós. Como nós estamos tratando aqueles que nos cercam? Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar a qualidade essencial. Qual é a qualidade essencial? Nós conseguimos fazer uma autocrítica? Nós conseguimos nos examinar? Saber? Será que nós sabemos sempre quando nós erramos? Será que nós paramos para pensar, refletimos? Poxa, isso eu não posso agir dessa forma, não está legal. Eu não me sinto bem, porque já não cabe mais isso em mim. Nós já passamos por situações assim. E eu acredito que vocês também, porque é difícil. Nós estamos com milênios de inferioridade carregando aqui nas costas, gente. Tudo que nós não conseguimos nos libertar ainda são coisas que nós já fazemos há milhares de anos. Não vai ser fácil a gente se livrar de tudo. Graças a Deus, que eu acredito que todos aqui já se libertaram da selvageria, da animalidade, né? daquela força bruta de tratar as pessoas com um
desrespeito de chegar a machucá-las. Mas tem pessoas que ainda são difíceis a esse ponto. E nós agradecemos a Deus porque nós temos leis mais rígidas que podem atender aquele que está na situação difícil, não é? Então, aí Emmanuel pergunta assim, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? A forma de eu agir vai me levar para onde? A forma que eu estou me relacionando com o mundo vai me levar para um lugar melhor? Ou será que eu vou voltar para o lugar onde eu estava, no mundo espiritual? Porque nós não vamos para o céu e também não vamos para o inferno, graças a Deus, porque não merecemos, graças a Deus, nenhum deles. Nós temos a nossa individualidade, iremos para os terrenos para onde nos afinizarmos, com os companheiros que se afinizam a nós. É para aqueles lugares que nós vamos. E onde são esses lugares? Se eu não conseguir medir a minha qualidade essencial, eu não tenho a menor ideia para onde eu vou. Agora, se eu quero ir para um lugar melhor, e indo para esse lugar conseguir auxiliar aqueles que não vão conseguir, eu tenho que procurar melhorar essa qualidade essencial. Então, esse fermento tem que ser o fermento bom. O fermento é uma coisa tão antiga quanto o pão, praticamente. Porque na antiguidade os pães eram duros. Aí um certo dia um cara esqueceu lá uma massa, ela azedou. Aí devia ter pouca farinha, ele misturou aquela massa azeda na farinha nova, e aí o pão cresceu. Aí, imagina se faz tempo, hein, gente? Então, e assim é o fermento que nós trazemos. Há muito tempo que ele está aqui. Agora, como nós trabalhamos esse fermento? Nós estamos sublimando ele. Ele ainda está ruim para produzir a boa massa? Ele está ainda tão fraco que não pode produzir algo melhor do que nós produzimos? Então, é como eu disse no começo, a doutrina espírita é maravilhosa por isso. E eu me sinto privilegiado porque estou no caminho. Estou na minha luta redentora, estou lutando contra mim mesmo. A companheira pode ser difícil, os filhos difíceis. Eu também sou difícil, porque senão não estava reencarnado aqui, gente. E eles são os grandes instrumentos para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Todas as pessoas que se relacionam no nosso dia, em todas as esferas, em todos os ângulos da nossa vida, todas elas estão no lugar certo para nos ajudar. Não importa o que elas estejam fazendo, até aquelas que estão nos prejudicando. É sinal que a gente tem que mudar a forma de agir com a nossa qualidade essencial para com aqueles, principalmente os mais difíceis. E olha que tem hora que é difícil. Nós sabemos disso. Então, sabendo isso, observa o teu próprio caminho e sentindo pensas, pensando realizas. Ou seja, nós recebemos a luz, o amor da espiritualidade. Nós recebemos essa ligação com o Criador na casa espírita. Eu já não falo mais que o espiritismo é uma religião. Porque de uma forma humanamente organizada, nós destoamos. Porque nós estudamos uma doutrina que partiu de uma ciência experimental, que hoje é uma ciência que serve para nós exercermos a nossa caridade espiritual. E nós, através dessa doutrina, nós nos ligamos ao Criador. E esse sentimento é religiosidade. Religião é instituição.
nós temos que buscar, colocar dentro de nós, é o sentimento. Sentindo, pensas e pensando, realiza. Vamos de encontro para ter uma vida mais agradável. Porque se nós pudermos ser agradável com o próximo, nós podemos nos sentir muito mais melhor. Né? E para complementar, tem outra frase nas cartas de Paulo, essa foi aos Romanos. Ele diz assim, né? Porque nenhum de nós vive para si. A própria natureza é uma prova de que ninguém vive para si. Se você plantar uma árvore, lá em casa é assim. Tem uma calçada que é bastante larga, e aí nós resolvemos plantar 3 árvores de frutos. Aumentou assim, escandalosamente, o número de mosquitos que tem dentro da minha casa agora. Porque onde tem árvore, junta mais, né? Mas tá bom. Nós plantamos 3 árvores frutíferas. Essas árvores, elas não vão servir os frutos só para mim. Até porque elas estão na calçada, então quem quiser passa e pega e leva. Né? Qualquer árvore que você plantar, você não vai dar conta de comer todos os frutos que ela produz. Né? Tudo no universo, a fonte, a nascente de um rio, ela alimenta populações. Então, tudo que você imaginar na natureza está ali para servir, e para servir a todos. E quando Paulo fala, ninguém vive para si, é porque nós, se não aprendemos, temos que aprender a lição. Nós viemos aqui para servir. Jesus veio aqui e deu a grande lição, né? Amar e servir, porque foi só o que ele fez. Amou e serviu. Quem não entendeu isso ainda, volta a ler todo o Evangelho que vai entender. Então, por quê? Porque é na dedicação para com o próximo que nós encontraremos a grande felicidade. Não é essa felicidade parcial que nós temos nesse mundo. Porque tudo nessa vida passa, as coisas boas e as coisas más. E nós passaremos por todas elas. E um dia nós teremos que desencarnar e voltar para o mundo espiritual. E não sabemos pelas felicidades ou pelos sofrimentos que teremos que passar. Quando nós falamos da grande felicidade, é da felicidade dos grandes espíritos. É da felicidade de Jesus que, mesmo estando entre nós, um povo semi-selvagem, a sua intimidade era feliz. Por quê? Porque o seu interior estava completamente conectado com o Criador. É dessa felicidade que nós não conseguimos medir ainda. André Luiz fala para nós. É imensurável. Nós não conseguimos. E o que Jesus faz até hoje? Se ele falou que esperar até a última ovelha, o que ele está fazendo até hoje? Graças a ele nós sentimos essa energia gostosa. Graças a ele existem outros tantos milhares, milhões de companheiros no mundo espiritual trabalhando por nós. Pela humanidade. Tantos que já estão no caminho, que já enxergaram a mensagem do Cristo, que estão trabalhando pelo outro. E nós viemos aqui encarnados para trabalhar pelo outro. Porque quando nós nos consorciamos com a companheira e temos filhos, nós vamos fazer o que se não trabalhar pelo outro? Nós trabalhamos pelo outro e temos que trabalhar bem todos os dias. E aí, até que um dia a gente possa estender essa família para a humanidade. Até que a gente aprenda a amar as pessoas incondicionalmente. Eu conheço um companheiro que ele
Ele é um pastor evangélico. Uma pessoa maravilhosa, adoro ele. Meu grande irmão Ronaldo. Ele cuida de 3 casas de recuperação de jovens envolvidos com drogas. E a gente dá uma força para ele. E ele é uma pessoa assim que ele me assombra às vezes. Porque parece que as pessoas que têm problema com droga, que passam pela rua, parece que enxergam ele como aquela pessoa que vai cuidar dele. Assim, do nada. Ele vai e abraça no meio da rua, beija. Você quer que eu te ajude? Aí quando você vê essa frase de Paulo, ninguém vive para si, fala, esse cara está quilômetros na minha frente. Não importa o estandarte que ele carrega. Ele me abraça, me beija. É uma pessoa maravilhosa. Que aí a gente pega e fala, não, mas o fulano é católico, é isso, é aquilo. Nós somos todos irmãos. Ele é tão feliz porque a gente pode auxiliar com alguma coisa. Falou, rapaz, você não tem noção do tamanho do negócio que você carrega. Eu não teria condição de lidar com um, você lida com 3 casas inteiras. Eu não saberia como lidar com um. Aí, sabe, o que você enxerga quando você vê aquele quadro de abraçar o necessitado, daquela forma, com aquele amor? Aí você pega e fala, é só com muito amor. Diz que certa feita, Madre Teresa limpava as chagas de um doente, e chegou uma pessoa rica, que foi lá para ver aquela personalidade, que era a Madre Teresa, e virou e falou, eu não fazia isso nem por 1 milhão, eu não faria isso. E aí Madre Teresa virou e falou para ela, eu também não, eu faço por amor. E a gente enxerga isso. E é por isso que nós temos que sentir, como o Emmanuel disse, sentindo pensas e pensando realiza. E o que nós temos? Qual é a nossa missão na Terra? Todos nós temos uma tarefa. Pode ser pequenininha, pode ser maior, pode ser grande. Ainda há pouco conversava com o Marcos e com a Tânia e falou, nossa, tocar um negócio desse aqui deve dar um trabalho danado. É muito difícil, porque lida com muitas pessoas. Mas cada tarefa existe a força do Espírito para realizar. Então, se a tua tarefa é pequena, você reside em cada um de nós a condição de suportar tudo que vier para nós enfrentarmos. E nós temos a obrigação de passar. Lembrando-se também que também nós somos culpados pela maioria das escolhas de tudo que vem para nós. Ah, mas eu não escolhi isso nessa vida, mas escolheu na outra. Ou foi na outra, ou foi lá atrás, e agora você resolveu que tinha que resgatar isso aí. Não tem como. Então, tudo que está ao nosso redor faz parte de nós mesmos. E tudo que está à nossa volta é ferramenta para que possamos ser melhores. E quando Paulo fala assim, que ninguém vive para si, ele fala assim, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. É da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Ou seja, a nossa vida pertence àquelas vidas que nos rodeiam. Mais uma reflexão. Eu estou colocando à disposição a minha existência para aqueles que estão à minha volta? Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais,
E ainda mesmo o usurário exclusivista, que considera que não precisa de ninguém, ainda esse vive para benefício de alguém. Ou em vida, proporcionando muitas vezes trabalho, proporcionando, quando ele desencarnar, aquela herança vai ficar para utilidade de alguém ou de instituição, mas vai ficar porque a gente não leva nada, por isso que é bom desapegar logo, porque nas mesas de trabalho mediúnico a gente vê tanto sofrimento por conta do apego material, porque o nosso espírito é livre. É maravilhoso saber que nós vamos levar a grande bagagem do conhecimento e do amor que nós adquirimos aqui. E eu acredito que eu nunca, em existência alguma, recebi tanto amparo da espiritualidade assim, tanto contato com a espiritualidade, de eu sentir, porque a espiritualidade sempre esteve lá, em nossas vidas. Mas depende de nós sentir essa espiritualidade junto a nós. E isso, meus irmãos, eu falo para vocês por vivência, só se dá a partir do momento que você se põe a favor das existências que estão à sua volta. Não tem outro jeito. A gente pode trazer alguma bagagem boa, mas é preciso afinar mais e mais o instrumento. Todos os dias. Porque nós ainda temos muitas lutas redentoras a vencer. Eu nem lembro que hora que acaba esse negócio aqui. 9 horas, 9h30? Então, e aí o que acontece? Se nós não nos dispusermos a entender tudo isso, por isso que o espírito ele tem obrigação de estudar. Qualquer coisa, qualquer livro que você pegar é útil para você. De ciência, de história, de geografia. A doutrina espírita nem se fala, né? De filosofia, eu estou apaixonado pela filosofia. No colégio, na minha época do ginásio, que ia para o 2º grau, você escolhia, né? Ciências exatas e humanas. Eu falei, vou para exatas, quero saber desse negócio de filosofia. Mas que besteira que eu fiz. Eu fiz um curso, estamos terminando um curso de filosofia espírita agora, que trata da evolução do pensamento humano através da filosofia tradicional. Que coisa mais linda, cara. Eu estou com vontade de fazer universidade de filosofia agora. Que delícia, gente, que maravilhoso. É enriquecedor, eu falo para vocês, esse curso. Eles estão formando expositores para poder divulgar esse curso nas casas espíritas de uma forma geral. É uma coisa muito reduzida ainda, mas vai funcionar. Mas é preciso muita vontade do estudante para passar a primeira fase, porque o primeiro ano é complicado. Esse curso, eu não é fazendo propaganda não, mas se alguém já conhece, ali no IEF, na Vila Mariana, eles fazem isso aí. É IEEF. Procura na internet, só digitando essas 4 letras já aparece lá, vocês vão ver. É maravilhoso o curso, são 4 anos, uma vez por semana. E se alguém se interessar, vai e faça, porque é uma coisa assim que abre os horizontes da nossa mente, assim, e nós mergulhamos nos ensinamentos da doutrina de uma forma mais consciente. E aí nós entendemos aquela grande frase de Herculano Pires, quando ele fala que a doutrina espírita é o grande delta para onde convergem todas as filosofias, porque é muito lindo. O pensamento humano, não sei se eu já falei para vocês, ele nos trouxe aqui. A evolução do pensamento humano, que foi ditada por esses grandes pensadores, é o que nos trouxe aqui, que formou essa sociedade que está.
E hoje nós estamos aqui lutando para aprender ainda o que esses caras pensaram. Tem cara que começou a pensar lá há 2.500 anos. E nós estamos hoje nos debatendo para entender o que o cara pensou. Aí outro pensou mais um pouco em cima daquilo. E a filosofia é sempre isso, né? Repensar o já pensado. Começa-se estudando as causas primeiras e um vai pensando o que o outro pensou e refazendo esse pensamento e abrindo novos horizontes para que nós chegássemos até aqui. A sociedade que está aí montada, aí você ouve falar de Marx, ouve falar de Aristóteles, Sócrates, os grandes pensadores que a humanidade apresentou, Spinoza, Descartes, nos traz horizontes assim maravilhosos, mas como é que nós fazemos? Nós precisamos ir de encontro. Se não formos de encontro, nós vamos ficar com o aprendizado reduzido sempre. Então, é preciso, eu sempre reforço isso, gente. A obra básica de Kardec, infelizmente, a maioria dos espíritas não estudam. Muitas vezes leem ou passam o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e acabam não observando as outras obras. Nós temos o livro dos Médiuns, que resolve muitas questões de muitos companheiros que vêm na casa espírita com dúvidas. Se for procurar no livro dos Médiuns, vai encontrar. Você tem dúvidas sobre céu e inferno? Tem uma obra feita para falar só sobre isso. Quer saber como foi a formação? Kardec vasculhou a Gênese à luz nada menos do que o Espírito de verdade. Então nós temos, só nessas 5 obras, nós temos material para estudar a vida inteira. E repassar, e nós estudamos, e nós repassamos e sempre encontramos horizontes novos. Dentro da própria codificação que Kardec deixou. Então, essas luzes estão aí. Quando nós passarmos para o outro lado, nós não temos desculpa que não tivemos oportunidade. Isso serve para mim também. Serve para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que eu faço com o meu tempo quando sobra lá 3, 4 horas em casa que eu fico ocioso? Muitas vezes dormindo no sofá. Até eu durmo no sofá também, que é gostoso. Então, mas todos nós temos tempo. E o que nós fazemos com ele? Ninguém vai poder falar, eu não tive tempo de fazer. Todos nós temos tempo. Nós não estamos aqui. A espiritualidade vai estar conosco até nesses momentos, ainda mais nesses momentos. Ainda mais o nosso benfeitor espiritual, nosso anjo da guarda. Imagina a felicidade desses caras que aí estão para nos auxiliar, vendo-nos esforçar para aprender. Quando nós aproveitamos a mesa do Evangelho no lar, e aí terminamos o Evangelho e damos uma esticadinha na leitura. Quando vamos vamos descansar, vamos dormir, se você colocar um livro na cabeceira e ler uma lição todo dia, você pegar aqueles livretos de Emmanuel, você lê 2 livros daquele por ano na cabeceira, 5 minutos, e guarda a reflexão, e leva, muitas vezes, para o descanso, pedindo auxílio da espiritualidade, que possa nos levar para um lugar onde possamos aprender ainda mais. Então, são todas essas luzes que não são luzes, são faróis, para nos guiar. Está à nossa disposição. Eu acho que até aqui também se empresta livros, não é? Empresta livros aqui da biblioteca? Aqui nessa casa se empresta livros usados? Né? Mas tem livros usados também, que normalmente a maioria das casas vendem baratinho. Os companheiros às vezes compartilham livros, né? Então, nós temos tudo isso. Ninguém vai poder falar, mas eu não vi essa parte. Você não aproveitou seu tempo para poder
aprender e apreender aquilo. Então, tudo que nós guardarmos na nossa mente de aprendizado, toda a bagagem que nós guardarmos, ela nos vai ser útil, porque vai fazer com que nós apreciemos de uma forma mais feliz o que é preciso fazer. E aí sim, com certeza nós teremos uma condição de ir em direção ao próximo e fazer melhor. E aí junta uma coisa com a outra, o sentimento e o conhecimento, e nós podemos fazer muito mais do que podíamos imaginar. E temos aí tantos trabalhos de tantos espíritos arrojados que se colocaram em trabalho e fizeram obras maravilhosas. Como eu comentava com a Tânia lá embaixo agora há pouco, cada espírito tem a sua força. E cada um vai conseguir produzir de acordo com a sua força. E cada um de nós tem essa força. Por quê? Porque Deus está em todos nós. Quando eu falo isso, eu falo de imanência. Falo daquelas 4 propriedades que ele depositou lá no princípio inteligência, no começo da trajetória, em todas as instâncias, porque se passou o princípio inteligente até a individualização, já existia. As grandes propriedades do Espírito nós temos dentro de nós. A imanência. Nós temos a força do Criador dentro de nós. É por isso que Jesus falava, eu tenho certeza que isso aqui será um dia um mundo feliz. Porque nós poderemos fazer um dia. Enquanto a humanidade toda não pode fazer, vamos tentar fazer nós a nossa parte. Que Deus fortaleça, abençoe todos os vossos lares, todos aqueles que vocês amam, e sejam muito felizes. Muito obrigado.